Sétimo colóquio de Zoologia Cultural. Olá, meu nome é Felipe Melo e o título da minha palestra é Divulgação Científica em Tempos de Pandemia, explicando zoologia com o uso de ferramentas digitais. Eu sou professor da Universidade Estadual do Piauí, do campus Alexandre Alves de Oliveira, do curso de licenciatura plena em Ciências Biológicas. Eu sou biólogo e estou com o microfone pendurado dessa forma para melhorar o som. Problema para quem ensina zoologia, tamanha diversidade, ou para todos os grupos, né? Tamanha biodiversidade. Como fazer que os estudantes compreendam isso, né? Detectem os padrões, aprendam a identificar, reconhecer, né? Gostar dos animais também. Quase 2 milhões, né, de espécies animais conhecidas para a ciência. E frente a tamanha diversidade zoológica, como auxiliar na compreensão e aprendizagem? Uma linha que a gente tentou para auxiliar, né, diante desse problema, neste ano de 2022, foi contribuir com um projeto de extensão, né, titulado Divulgação Científica em Tempos de Pandemia, explicando zoologia com uso de ferramentas digitais. Né, entramos na era digital, do ensino remoto, por circunstâncias aí forçadas aí da pandemia, e resolvemos explorar bastante aí o Instagram, criando um canal com postagens sobre zoologia. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu vou voltar um pouquinho no tempo, antes do momento pandêmico, e falar brevemente de dois projetos de extensão que são muito relacionados, que são, assim, digamos assim, o pai e o avô desse projeto, que ajudaram muito, porque assim, dali a gente tirou aprendizagens e experiências que ajudaram a formatar a ideia desse projeto atual. Tá? Primeiro foi coleções científicas e didáticas na UESP, ensino, pesquisa, biodiversidade e memória, que aconteceu do período de 2016 a 2017. O segundo foi Decifrando a Zoologia, estratégias didáticas para entendimento da diversidade animal, 2018 a 2019. E esse de 2021 é a 2022. Né? Na verdade, ele iniciou início de 2022, tá? Que o edital foi do ano passado, foi isso o problema. Então vamos falar brevemente desse primeiro projeto, né, do Coleções Científicas Didáticas. Então a ideia, problema, né, desenvolver estratégias metodológicas para ensinar zoologia, dar um suporte a aulas teóricas, né, despertar curiosidade por parte dos estudantes em relação à zoologia, aproveitar melhor o material didático, né, para o ensino de processo-aprendizagem, e isso ajudar os estudantes das escolas públicas no ensino fundamental e médio aqui de Parnaíba. Então o objetivo, né, organizar a coleção didática do Laboratório de Biologia do campus daqui de Parnaíba, com a finalidade de subsidiar a atividade de ensino de zoologia. Os objetivos específicos eram realizar apresentações e exposições com material didático, assim, com isso, realizar a divulgação científica nesse contexto, confeccionar modelo didático de vertebrado e invertebrados, organizar o acervo didático e diferenciar a coleção didática de científica. Fazer com que os alunos percebessem isso. Então, material e métodos, né, envolveu o treinamento dos estudantes envolvidos no projeto, o aproveitamento do material coletado, o que já tinha disponível na UESP, né, trocar o álcool, limpar, tirar mofo, enfim, atualizar, identificar, né, esses espécimes, e a partir daí elaborar um plano, né, de apresentação e exposição. Né. Então, a bolsista, no caso aqui a Irônica, os colaboradores aqui, o Joelson e a Thalita. Então, teve mais estudantes, mas nesse momento eles estavam identificando o material, organizando, etiquetando,
né, vendo o que era possível aproveitar, fazendo etiqueta de identificação para coleção didática. E aí, a primeira escola que nós fomos visitar foi a Unidade Escolar José Euclides de Miranda. Tivemos um espaço lá dentro da Feira de Ciências, né, levamos o material, ossos, conchas, carapaças, material conservado em líquido, em álcool 70, né, e tudo acompanhado e monitorado, né, pelos nossos estudantes do curso de licenciatura. E despertou bastante interesse, curiosidade, né, por parte dos alunos, né, das escolas, a arcada de tubarão, conchas, bolacha do mar. São alguns exemplos assim, do material didático, né, que nós levamos lá para mostrar para os alunos, e eles demonstravam interesse, curiosidade, né, então isso gerou bastante assim, atenção, né, por parte deles. A partir daí, então, fizemos a divulgação já de um segundo evento, uma segunda amostra, né, segunda amostra didática desse projeto, que foi na UESP. Então dessa vez a direção, então combinamos com a direção do campus, né, que pegou os alunos na escola com o ônibus da UESP, foram lá para a UESP, foram recebidos primeiro no auditório, teve um quiz, né, fizemos um Zoo Quiz com perguntas básicas sobre biologia e zoologia. Esse material eu vou deixar disponível para quem tiver interesse, em PowerPoint, né, com hiperlinks, né, então, com fotos dos animais, perguntar a que filo pertence, né, essa estrela do mar, e assim vai. Então, perguntas, né, bem gerais, assim, sobre zoologia, né, que o público-alvo é o discente, são o discente das escolas, né? Ok. Então vou passar rápido aqui. Como eu falei, esse material vai ficar disponibilizado. Também perguntas sobre taxonomia sistemática, tudo com foco na conhecimento aí da diversidade animal, né, sobre artrópodas, vertebrados, mamíferos, anfíbios, enfim, o nível assim, peixes cartilaginosos, né, então peixes ósseos, perguntas bem variadas, né, que podem ser usadas com os alunos das escolas. Então, após esse momento de quiz, tá, fizeram uma espécie de tour guiados, né, pelos nossos alunos, para o laboratório, onde tiveram contato com o material didático, né, então veja aqui um momento pré-pandemia, não tem ninguém de máscara. Depois eles conheceram a coleção ictiológica, né. Aqui a foto de encerramento desse dia aqui do evento. Então, com isso nós começamos a realizar a divulgação científica, né, com foco aí no público escolar, né. Então, ao final desse projeto, né, nós percebemos o quão importante e salutar é aproximar os alunos do ensino fundamental e médio com a UESP ou com a universidade, né, eles terem contato com a pesquisa, né, com o que acontece dentro da universidade, né. E foi uma maneira de auxiliar a teoria prática, né, a teoria que eles estudam nas escolas, e puderam entrar em contato com material prático, com os espécimes, né. A segunda edição desse projeto, né, digamos assim, a segunda versão, né, a continuação, que foi esse título aqui, Decifrando Zoologia, Estratégias Didáticas para o Entendimento da Diversidade Animal. Também o mesmo foco, os mesmos problemas, praticamente a mesma justificativa, né? Então nós fomos participar, né, da Feira de Ciências da Unidade Escolar Padre Raimundo José Vieira. Tivemos um espaço lá, essa escola é famosa por realizar muito boas feiras científicas.
né? Tem um grande empenho lá das professoras e professores. Então, tivemos um dia lá que conseguimos um espaço, levamos nosso material, os alunos levaram um aquário, né, com os peixes, então despertou muita curiosidade, né, levamos esqueletos de alguns mamíferos, né, então foi bastante positivo, assim, os nossos alunos sempre estavam ocupados respondendo dúvidas e perguntas dos estudantes das escolas, né. Então, o objetivo desse projeto foi desenvolver atividade expositiva, interativa, lúdica, referente aos assuntos e temas dentro do escopo da zoologia. O objetivo específico foi elaborar material didático para o ensino de zoologia, fornecer apoio didático no ensino de diversidade biológica, para os cursos de ciências biológicas e agronomia, da UESP, apoio didático no ensino de ciências na rede pública do município de Parnaíba. Então, material e métodos, planejar, organizar o material, entrar em contato com as escolas, conversar com os professores, professoras, para agendar essas exposições e visitas, realizar estudos, né, para a preparação, né, do que vai ser apresentado. Então, na época, o bolsista Jardel Olímpio, ele entrou em contato com outras escolas, né, escolas do município de Luiz Correia, né, lá da unidade escolar de São Sebastião, comunidade de Carapebas, fez a apresentação lá do material, levou material didático, junto com o colega Van Basten. Os alunos entraram em contato com o material, ficaram bastante curiosos. Depois fizemos uma apresentação no Colégio Roland Jacó, colégio municipal aqui, né, de Parnaíba, né, também com a mesma estratégia, começávamos com uma palestra e depois tinha um momento de interação, né, com esse material, dos alunos com esse material. Também fomos à unidade escolar Cristiano Neto, né, aqui o Jardel levou o material, fez a apresentação, exposição, né, despertou a curiosidade dos alunos. Isso aqui, os alunos também nesse projeto, eles visitaram o campus, né, por exemplo, alunos do colégio Monteiro Lobato, né, entraram em contato, as professoras, né, e vieram fazer uma visita, e então fizemos exposição do material, teve um momento de exposição mesmo, né, quase uma aula, e depois a interação com o material didático e perguntas, né. Então o público estudantil ficou muito curioso, muito interessado, né. Então eram alunos do ensino fundamental. Aqui o slide ficou fora de posição, mas essa aqui são as imagens lá da exposição lá no Colégio Roland Jacó, tá? Aqui o material, né? Então, nessa segunda versão do projeto, né, então, tivemos contato com em torno de 100 discentes, né, dessas 4 unidades escolares, mais ou menos, né. Concluímos ao final do projeto que divulgar ciências nas escolas é um desafio e uma experiência gratificante, que tem sido importante aproximar os alunos de ensino fundamental no âmbito da pesquisa, do conhecimento zoológico e deixá-los mais próximos da UESP. Em suma, aliar a teoria à prática tem se mostrado muito eficaz, pois além de instigar a curiosidade dos alunos, também os ajuda a entender e criar interesse sobre a diversidade biológica. Bom, aí depois, início de 2020, a gente entra num período aí muito complicado da história, né, da humanidade, devido à pandemia do SARS-CoV, né, o Covid-19, né, muitos casos, né, a questão de aqui no Brasil, então, né, foi muito grave isso, né, o país que mais teve casos, maior índice de óbitos, né, então o lockdown, o trabalho remoto, né, ficar em casa, né, então todos os problemas associados a isso, né, a ansiedade, o medo,
enfim, o cansaço do trabalho na frente das telas. E por outro lado, a necessidade de dominar tudo isso, né? Os aplicativos, as ferramentas, né? Ter que uma nova maneira aí de trabalhar, né? De se relacionar. Então tivemos que aprender isso, a dominar isso, né? E a lidar com o vírus, né? Então se vacinar, álcool gel, distanciamento, né? E um momento também muito obscuro, porque fake news, os movimentos aí anti-ciência, né, anti-vacina, né? Então, assim, uma questão muito complicada aí, né? E aí, então, isso serviu de base para a gente enfrentar isso, né? Enfrentar as fake news, as mentiras e focar, né, na ciência, na divulgação científica, né? E vacina sim. Então, estudo assim inspirou e motivou a gente para no momento ainda de pandemia, né? Quando esse projeto inicia já é um momento mais tranquilo, né, da pandemia, mas mesmo assim a gente estava em aula remota ainda, né? As vacinas estavam avançando, né? Os casos estavam diminuindo e tudo indicava que em seguida a gente retornaria para o modelo de aula presencial, tá? E de fato isso aconteceu. Mas então começamos a trabalhar, né, nessa plataforma, né? Então o objetivo é divulgar conhecimento relacionado à disciplina de zoologia através da internet, com uso de aplicativos do YouTube, Instagram, podcasts, sites. No caso a gente acabou focando no Instagram, mas alguma coisa foi postada no YouTube, que depois vou mostrar o canal. Então, objetivos específicos: auxiliar e promover estudos teóricos de zoologia com auxílio de ferramentas de metodologia ativa e tratar como conteúdo questões atuais relacionadas à zoologia e pandemia. Então, o projeto tem todo um planejamento, né? Mês a mês a gente foca em estudos e preparação de postagens para cada grupo zoológico, né? Lá de porífera até mamíferos, né? Vamos dar uma olhada na página? Olá, vou apresentar aqui a nossa página no Instagram do projeto Pipeu Zoologia. Vou mostrar de maneira geral, uma visão panorâmica das nossas postagens. Vou voltar lá para o início, desci a barra de rolamento, primeiras postagens sobre zoologia, sobre insetos, postagem que explica os objetivos do projeto, e aí iniciam as postagens sobre os grupos taxonômicos, os grupos zoológicos, começar por porífera, quinidária, diversidade, aspectos da biologia desses grupos, alimentação, diversidade, acidentes com quinidária, filo plateumintes, filo nematoda, biologia, classificação, diversidade desses filos, doenças de caráter parasitário que eles podem causar, a modo de alimentação dos nemateumintos, filo anelida, diversidade, biologia do filo anelida, importância ecológica e econômica dos anelídeos, divulgação de live, aspectos da biologia e classificação do filo artrópoda, subfilo crustácea, subfilo quelicerata, live, miriápoda, hexápoda, diversidade dos artrópoda, divulgação da live, importância ecológica e econômica dos artrópodes, curiosidades sobre os artrópodes, filo molusca, aspectos da biologia, classificação e diversidade dos moluscos, importância econômica dos crustáceos, filo equinodermata, os equinodermos, registro de tubarão no delta do Parnaíba, divulgação de live, classe, diversidade dos equinodermas, cordados, curiosidades sobre os cordados, divulgação, quem
quisesse participar do projeto, classificação dos cordados, peixes agnatos, peixes cartilaginosos, biologia e reprodução dos condrictes, osteíctes, características e diversidade, divulgação da equipe e divulgação sobre a participação no colóquio de zoologia cultural. Obrigado, curta e acompanhe nossas postagens. Até breve. Ok, gente. O bolsista é o João Expedito, que elaborou essas postagens, né? Ele foi orientado em relação aos estudos. O Carlos Chagas também, que é o colaborador também, desde o início tem participado, né? Então, até o momento, nós realizamos 76 postagens, tá? Então, 63 são com conteúdo sobre diversidade animal, né? Sobre os grupos taxonômicos. Aqui o gráfico de PISA, né? que mostra a estatística, né? Então, moluscos disparado aqui, 14% das postagens, anelida 11%, quinidária 11%, porífera 9%. Tá? Os invertebrados ganharam aqui, tá? Tudo bem. Vamos continuar. Mas a postagem que deu mais curtida foi a postagem sobre um vertebrado, no caso sobre um condrict, né? Um condrict que foi capturado na Ilha das Canárias, né? O Sphyrna mocarron, né? E fizemos uma postagem a respeito desse evento, né? E aí aproveitamos para falar sobre condrictes, sobre a morfologia, características e biologia dos condrictes, né? As outras postagens e publicações, né, são sobre lives, divulgações, apresentação do projeto, sobre zoologia, sobre taxonomia e filos, né? Aqui a primeira live, que foi uma live de apresentação, né? A live com o professor Lidiomar, né? Falamos sobre divulgação científica com foco em zoologia. Aqui a terceira, última live, que foi com a professora doutora Jorge Aragão, sobre conservação e divulgação, né, de tubarões e raias no delta, e dados estatísticos, né, parciais baseados no memorial parcial, né? Então com engajamento e postagens, né, a estatística até agosto, né, nós tínhamos aí 123 contas de engajamento e 21 em total de, na época, seguidores 424. A gente está com um pouquinho mais, né, 486. E a meta é chegar aos 500. Vamos escutar aqui um depoimento do João Expedito Santos Silva, bolsista, e do Carlos Souza Pereira. Olá pessoal, me chamo João Expedito. Eu me chamo Carlos Pereira. Sou bolsista do projeto. E eu sou voluntário do projeto. Esse projeto aqui. Somos alunos de biologia do Bloco 5 da UESP de Parnaíba. E a gente vai mostrar para vocês quais as dificuldades que a gente enfrentou com o projeto, né, João? Qual a dificuldade, a nossa experiência. Tentar resumir basicamente em 3 minutos tudo que a gente viveu nesse período de 1 ano de projeto. Inclusive, a gente vai falar quais as dificuldades de trabalhar com zoologia, né, por meio de ferramentas digitais, que essa é a proposta do projeto. Bom, galera, vamos lá. Primeiramente, o projeto tem como coordenador o professor Felipe. E a finalidade do projeto é explicar a zoologia de vertebrados e invertebrados através de ferramentas digitais. No caso, a gente usou o Instagram em época de pandemia, que foi no caso quando o projeto foi aprovado. O que é bastante difícil, né, a gente trabalhar com o Instagram, porque de início a gente tem pouca quantidade de seguidores. A gente tem agora 486 seguidores e esse nível está subindo, né, de seguidores. Sim, no começo foi, em relação a alcançar o máximo de pessoas, foi bastante difícil. O professor Felipe pode falar também um pouco depois para vocês como foi através de estatística, como é que foi aumentando esse número de seguidores, através de lives, com participações. A gente fez algumas lives também, nesse Instagram aqui, a gente fez convites para outros professores, doutores, para a gente impulsionar mais o nosso projeto. Todo mês a gente tinha um cronograma para seguir,
onde a gente fazia revisão bibliográfica, tinha reuniões, fazíamos conteúdo através do Canvas, né, que ajudou bastante nessa trajetória toda. Inclusive, todo o material que está aqui nesse Instagram aqui que a gente publicou, a gente pesquisou por fontes fora, a gente fez bastante pesquisa para montar material e divulgar esse material, né, pelos meios digitais. Bom, quando o professor Felipe me veio com esse projeto, eu achei interessante, porque raramente você vai ver um Instagram relacionado à zoologia de invertebrados que esteja disponível para toda a comunidade acadêmica. Sim. Aí quando ele veio com esse projeto, já abriu um mar de possibilidades. Para que a gente pudesse trabalhar de forma correta, né? Não só jogar informações, mas também colocar a fonte das informações e montar o material. Porque através do Instagram é uma forma fácil de, podemos dizer assim, de uma pessoa, de um aluno, ou de qualquer pessoa que tenha curiosidade sobre algum animal, sobre zoologia, ir lá e tá lá tudo disponível para você na hora que você quiser. Inclusive teve alguns alunos que procuraram a gente lá no direct do Instagram para pegar material. Tirando dúvidas sobre animais, em qual espécie era. Sim. Entre tudo, a gente pode ver que através disso o projeto teve sua ênfase no meio da comunidade, tanto de Parnaíba como de outros lugares. E vamos para a segunda parte, que não vai dar nessa. Sim. Aí eles falaram sobre o projeto. Com isso eu quero agradecer aí a atenção de vocês pela palestra, né? Tá aqui meu e-mail de contato, filipe.melo@phb.esp.br. Algum material também do projeto de extensão postei no meu canal no YouTube, né, que é o Felipe Melo Educação e Ciência. Quero agradecer o convite do professor Elidio Omar, né, para eu palestrar aqui nesse evento maravilhoso, interessantíssimo, que é o Colóquio de Zoologia Cultural. Né, me sinto muito honrado, muito feliz de ter recebido esse convite e ter podido elaborar uma palestra. Aí quando eu recebi o convite, eu já pensei, vou mandar um trabalhinho também. Mandei um trabalhinho lá, um outro vídeo, né? Um abraço bem apertado para vocês aí, para a Lucy também, né? Um feliz final de ano, início de ano, tudo de bom para vocês, aí muita saúde e realizações. Muito obrigado. Essa é uma foto quando o professor Elidio Omar e a Lucy vieram aqui participar do simpósio. O professor falou de zoologia cultural. Agradecer ao ESP Prex pela bolsa concedida. E no caso as bolsas, né, assim, mas principalmente agora a bolsa do João, né, porque eu acabei falando dos 3 projetos, a direção do campus, a professora doutora Jorge Aragão, por ter aceitado o convite e participar da live, a minha querida e amada esposa Cristiana Teixeira Gonçalves de Melo, minhas filhas Letícia Teixeira Gonçalves de Melo e Laura Teixeira Gonçalves de Melo, pelo apoio, a todos que nos acompanharam até aqui, a 800 colaboradores desse período de 2017 e 2019, Ana Cláudia Freitas, André Aragão Pereira, Bruno de Araújo Borges, Gabriel Mota Bahia, Joelson Queiroz Viana, Cariane de Souza Sena, Lilial Maria, Marcos Van Basten, Maria Beatriz, Maria Caroline, Micael Ítalo, Thalita Magalhães e Tiago Torres. Muito obrigado, gente. Até a próxima.